a todos os companheiros e companheiras. Queria saudar a iniciativa do Ivan. Me sinto também honrado de estar junto com essa mesa qualificadíssima para debater e enfrentar o avanço conservador, e acho que a presença ampla nesse debate de hoje faz jus à gravidade do momento político que nós estamos vivendo. Eu queria começar por aí. O que nós vimos no último dia 15 de março, não faz nem uma semana, nas ruas daqui de São Paulo e nas ruas do país, foi expressão de uma insatisfação com o governo, com as políticas, é verdade, mas foi, de forma preocupante, um desfilar de preconceitos, ideias fascistas e intolerância como não víamos há um bom tempo. Inclusive teve um professor da Unesp, o professor Jair Pinheiro, que teve o cuidado de fazer um levantamento de várias faixas e cartazes que apareceram com destaque nas manifestações. Então nós temos coisas como: fora Dilma, fora Supremo, queremos só Ministério Público e Polícia Federal. Impeachment, tira Dilma. Intervenção militar, tira todos os bandidos. Diga não à doutrina marxista nas escolas. Dilma, vá pra Cuba que te pariu. Comunista é bom morto. E por aí vai. Veja, aquilo que se passou e que parte da mídia, que de forma escandalosa convocou as mobilizações de 15 de março, com antecedência, ao vivo, de todas as formas, essas mobilizações foram convocadas, né, pela grande mídia, principalmente televisiva do país. Esta mídia tentou minimizar e colocar como se fosse isolado, um fato episódico, né, a defesa da intervenção militar. Eu, felizmente, não fui ao 15 de março, mas vi muitos vídeos, relatos de pessoas que passaram, e o que eu vi, posso estar enganado, espero, foi que este clima de intervenção militar, de dar porrada em quem tivesse de vermelho, de intolerância, não era isolado nas manifestações. Esse clima era um clima hegemônico nas manifestações de 15 de março. Alguns sintomas: no Rio de Janeiro nós tivemos aquele filhote da Veja, Rodrigo Constantino, não é? Discursou no carro de som e foi ovacionado, com um discurso fascista. Aqui em São Paulo tivemos um delegado torturador da ditadura do país, que discursou, falou que só não metralhou todo mundo nessa corja porque ele não teve oportunidade, e saiu aplaudindo, tirando selfie com as pessoas que estavam na manifestação. Então, nós estamos numa situação de uma ofensiva da direita com ampla gravidade, né? O antipetismo, cada vez mais, demonstra que não é uma crítica aos limites estruturais dos governos do PT. O antipetismo leva a esquerda junto, né? Nós podemos dizer que o petismo já não é de esquerda há muito tempo, mas o antipetismo está se tornando de direita, né? O que nós temos visto é que o antipetismo é anti-movimento social, é anti-greve, é anti-ocupação, é anti-vermelho, né? E isso vai se tornando e vai criando um caldo de ódio fascista contra movimentações sociais do país. Até onde isso vai é uma questão que nós temos que nos colocar nesse momento. Essa gente, ou muitos dos que estão conduzindo isso, parecem não ter limite. Uma coisa é certa: isso, a esquerda e os setores progressistas, organizados ou não em movimentos, organizados ou não em partidos, vai ter que construir uma resposta.
Nós não vamos permitir que quem ande de vermelho na rua seja escrachado. Nós vamos continuar andando de vermelho, de cabeça erguida. Nós vamos continuar colocando as nossas bandeiras sociais de forma firme e se opondo a esse fascismo. Foi o que nós do PST tentamos fazer na quarta-feira como resposta, parando várias vias do país de vermelho, com muito orgulho. Agora, para que a gente possa entender como que nós chegamos neste ponto, é importante que a gente faça, como fez um pouco aqui o Freiberg e a Berna, esse breve histórico do que foi os 12 anos de PT. A leitura que eu faço é que nestes 12 anos se construiu, já em 2003, por parte do Lula, um pacto, um consenso, a tentativa de construir um consenso social onde todos ganhariam, um pacto de conciliação de classes no país, e que este pacto foi capaz de produzir, é verdade, políticas sociais, foi capaz de produzir um Bolsa Família, foi capaz de produzir Minha Casa Minha Vida, foi capaz de produzir aumento gradual do salário mínimo, foi capaz de produzir uma melhora nas condições de vida dos mais pobres, mas sem esquecer que ao mesmo tempo em que isso ocorreu, nós tivemos lucros recordes aos bancos. Os bancos não têm que reclamar dos 12 anos de PT. Aqui entre nós, não tem nada a reclamar. Nós tivemos o agronegócio ganhando como nunca, com crédito público do BNDES. Nós tivemos as grandes empreiteiras, está aí a Lava Jato que não nos deixa mentir, crescendo e com todo tipo de negócio no Estado. As grandes empreiteiras brasileiras se tornaram trustes internacionais. A Odebrecht tem negócios hoje na África, em toda a América Latina, com crédito público, bancada pelos bancos públicos, pelo BNDES em especial. Agora, este modelo, esta estratégia de conciliação política, ela depende da bonança, ela depende de ter crescimento, porque crescendo você vai ter alguma condição de distribuir minimamente que seja. A distribuição foi muito desigual, convenhamos. O petismo, como já foi dito aqui, não tocou em nenhuma das reformas estruturais que estão pendentes, obstaculizadas no país desde 1964. Reforma urbana, reforma agrária, reforma tributária, reforma política, democratização das comunicações no país, uma auditoria da dívida pública que nos consome quase metade do orçamento federal. Não tocou nisso. Houve políticas sociais, houve avanços, mas junto com isso, também avanços consideráveis para o capital. O problema é que um dia a bonança acaba. E a crise de 2008 estourou, os efeitos foram sendo sentidos aos poucos, mas se nós formos ver, a média de crescimento econômico do governo Dilma, nos 4 anos, foi 1,5%. A média de crescimento econômico do governo Lula, se eu não me engano, 3,5%. Foi isso, André? 3,5%? Quer dizer, menos da metade. Não dava mais para sustentar esse modelo. Ia ter que cortar de algum lado, o modelo se esgotou. A estratégia petista de conciliação, a estratégia petista de um país onde todos ganham, todos estão contentes e felizes, ela se esgotou. Junho de 2013 foi um sintoma disso, foi um sinal, dizendo, olha, já tem furo, esse consenso está virando um queijo suíço, não dá mais. Parece que o PT não entendeu. Insistiu, manteve, mas isso teve um custo. A polarização e a mobilização das forças sociais no país que estava relativamente adormecida, retomou com peso. Nós vimos o que foram as eleições do ano passado. Nós vimos o grau de polarização que estava posto aí. Pois bem, qual é o problema? O problema é que o esgotamento do modelo petista
Não dava mais conta, não dava mais de até que optar. Vai para um lado ou para o outro. Não dava mais para continuar querendo agradar a todos. Ia ter que fazer a escolha. A escolha demorou a ser feita. Né? E, neste tempo, quem foi capaz de canalizar o esgotamento do modelo petista foi a direita. Quem ofereceu uma saída, uma falsa saída, porque nós sabemos qual é a saída da direita. A saída da direita é aprofundar o que o modelo petista tem de pior. Numa política econômica neoliberal, num privatismo total, num ataque deliberado aos direitos sociais. E essa alternativa, é claro, a direita tem a mídia, eles têm microfone. Nosso microfone é esse aqui, o deles é a Rede Globo. Eles têm microfone e conseguiram criar um caldo de que a saída à crise do petismo era o retrocesso, era uma saída pela direita. E esse caldo foi se fortalecendo no país. As eleições do ano passado expressaram isso. É claro, não podemos de forma alguma subestimar o que são os nossos grandes esforços, valiosos esforços para construir a nossa saída pela esquerda, que é o trabalho que vem sendo feito pelo PSOL, o que são os movimentos populares fazendo isso. Mas temos que ter a clareza diante dessa conjuntura de dizer, hoje eles estão mais fortes, bem mais fortes do que nós, e têm levado a saída da crise para a direita. Pois bem, 15 de março, na nossa avaliação, foi isso. Era isso que estava em jogo. Embora nem todos os que estivessem na rua sejam de direita. Algumas pessoas foram ter insatisfação. É evidente, como lembrou a Berta aqui, de que o grosso do público do 15 de março, aqui e nas outras cidades do país, foi a classe média. Uma classe média, o André Singer fez vários estudos sobre isso, e nos mostrou que em 2005 fez um ponto de ruptura para o PT. Essa ruptura em parte foi pela esquerda, alguns que falaram, olha, o PT não dá mais. E em parte foi pela direita. E eleitoralmente essa parte da direita foi a mais significativa. E este setor, que já havia rompido com o PT, e que foi cada vez mais sendo alimentado em seu ódio, em seu fascismo, esteve com força nas ruas de 15 de março. Agora, o que mais nos preocupa nisso? Se nós formos pensar quais as saídas, porque eu acho que quando a gente diagnostica que há um avanço conservador brutal no país, que nós estamos numa conjuntura preocupante, que há setores golpistas, isso é muito curioso, porque nós temos cada vez mais uma direita venezuelana no país, mas estamos longe de ter um governo com um mínimo de esquerda que tem o governo da Venezuela. Nós temos uma direita venezuelana e um governo covarde, um governo conservador. Temos uma mídia venezuelana igual, golpista, tal como. Agora, o que nos preocupa para discutir as saídas deste cenário não é só quem estava nas ruas do 15 de março. Talvez este não seja o elemento principal. Talvez nos preocupe mais aqueles, os setores populares, a massa trabalhadora do país, que não foi às ruas do 15 de março, mas viu da televisão e aplaudiu. Viu da televisão e simpatizou, porque também não aguenta mais o governo Dilma. Porque também está insatisfeita. Bom, as pesquisas mostram. O governo Dilma, ladeira abaixo na popularidade. E ladeira abaixo na popularidade, em grande medida, não só por casos de corrupção, vamos combinar, denúncias de corrupção nos últimos 12 anos não faltaram. Foram várias, surgiram a cada mês. O lacerdismo midiático no Brasil, a ideia de mar de lama, foi o que prosperou no discurso dominante nos últimos 12 anos. É evidente que, em boa parte dos casos, havia. Agora, corrupção em qualquer estado capitalista há. A questão é como se mostra, com que interesses políticos.
fizeram isso. Não é a Lava Jato que fez a popularidade da Dilma cair. O que fez a popularidade da Dilma derreter em 3 meses pós-eleições é, depois de dizer que não ia ter ajuste antipopular, que o problema que era o Armínio Fraga que ia fazer isso, em 3 meses praticou um ajuste severo e antipopular contra as massas trabalhadoras do país. Diz que a vaca não ia tossir, pô, a vaca já está morrendo de pneumonia nessa hora. Né? Nós não podemos subestimar o grau dessas medidas. Vejam, 3 dias depois da eleição aumentou os juros. Já foram 3 meses, 3 aumentos sucessivos de juros. Deu uma declaração desastrosa de que iria abrir o capital da Caixa Econômica Federal. Privatização da Caixa Econômica Federal. Botou 2 MPs, uma contra as pensões, outra contra o seguro-desemprego. Botou o cara do Bradesco para conduzir a economia do país. Mais de 100 bilhões já chegou com o ajuste fiscal. Não lançou Minha Casa Minha Vida 3. O ajuste é severo. Nós não podemos subestimar esse ajuste. E aí que eu entro num ponto para ir concluindo, de que a forma nossa, por paradoxal que possa parecer, de conseguir combater o golpismo, de conseguir combater a ofensiva da direita, é tirar a base popular, porque a direita está surfando numa onda de insatisfação. Agora, essa insatisfação não é da classe média, talvez de parte da classe média também, mas a insatisfação popular grande no país tem a ver com o ajuste fiscal e as medidas antipopulares que estão sendo feitas, as medidas recessivas que estão sendo feitas. Essas medidas hoje são suicidas para o governo. Ou ele reverte esse ajuste, ou o golpismo vai ter apoio popular. Ou a direita vai conseguir canalizar essa insatisfação. Reverter este ajuste se tornou uma questão de sobrevivência, por mais que o PT, a Dilma e o governo não queiram compreender isso. Então, nesse sentido, esse desafio está colocado para nós, de fazer uma luta clara, decidida em 2 tempos. Por um lado, nós temos que combater este ajuste, né? Porque hoje, se você chamar o povo para ir nas ruas defender o governo, eu temo que não seja uma manifestação tão grande, né? Porque não há muitos motivos. O governo é indefensável nas medidas que tem tomado. A chance de fazer mobilização popular nesse país é contra essas medidas antipopulares. Isso tem que ser feito de forma decidida, sem hesitação e com independência. Agora, por outro lado, nós também temos que, de forma tão decidida quanto, formar a linha de frente de enfrentamento da direita e do golpismo. Isso tem que ser feito também sem qualquer hesitação. Os movimentos sociais, as forças progressistas, os intelectuais progressistas, os partidos políticos de esquerda têm de fazer uma frente clara para não deixar avançar essa ofensiva de intolerância, de ódio, de preconceitos antipopulares, porque isso sabe-se lá onde vai dar. Se deixar isso passar, depois pode ser tarde. E nesse sentido, nós temos que ter a clareza, junto com o enfrentamento do ajuste fiscal, de enfrentar este fascismo. O fascismo não se discute, fascismo se enfrenta, fascismo se combate. E o nosso papel vai ser fazer essa turminha que anda destilando ódio nas ruas voltar para o armário, que é o lugar deles. Obrigado.